Opa. E aí eu vou pedir a todos, que a gente abra a nossa Bíblia. Vamos ler o texto que a gente começou semana passada. Para quem está chegando agora, nós estamos estudando praticamente os evangelhos e a gente está sempre fazendo uma ponte com o Velho Testamento. E o tema da mensagem é: quem é você, discípulo ou multidão? Porque sempre que a gente vai ver nos evangelhos, com Jesus sempre tinha esses dois grupos de pessoas. Tinha os discípulos e tinha a multidão. E a gente está tentando, através da Bíblia, identificar a diferença dos dois grupos. A diferença de quem é discípulo, a diferença de quem é multidão. E o porquê que cada um se classifica desse jeito. Então, para a gente começar, o texto base do nosso estudo começou em Mateus 7. Mateus 7, versículo 24 ao 27. Se estiver aberto aí, pode ler para a gente, por favor. Mateus 7, 27, Alexandre. 24. Do 24 ao 27. Pode ler? Pode. Mateus 20. Achou, seu Écio? Ainda não. Vai devagarinho. Mateus 7. Opa! Achou? O importante é a gente ler junto. Isso. Depois a gente fica se falando. Bom dia, Adriana. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelha ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. De acordo com o que a gente leu e a gente comentou semana passada, qual a diferença desses dois grupos? Tu vê que, olha, de novo, o Senhor apresenta dois grupos, né? Um grupo que edificou a casa dele sobre a rocha, um outro grupo que edificou sobre a areia. Então, para Jesus, qual a diferença da edificação? Pelo que nós lemos aqui, simplesmente. Respondam aí para mim, para a gente pensar junto. Um é mais forte, né? E o outro é mais simples, né? Acho que não segura muito a areia, né? Não vai suportar muito. Suportar. Beleza. Mas qual é a atitude que ele declara e ressalta para ele chegar a essa conclusão? Nossa casa ela tem que ser edificada na rocha, né? Ela tem que ser edificada em Jesus. A nossa vida tem que ser enraizada em Jesus, né? Caminhar com Jesus, né? Mas o que faz a gente aqui pelo texto edificar a nossa casa sobre a rocha? Escutar as palavras e a praticar. Isso aí. Então a gente já começou com o pontapé inicial. Como é que se começa a se formar um discípulo? E aí é aquilo que a gente falou semana passada, que isso eu fico apaixonado, que a estrutura da casa ela pode não ser bela,
vê as colunas da casa, tipo a casa que eu moro hoje aqui. Olhando assim, eu não sei nem onde estão as colunas. Só que elas estão internamente dentro da casa e é ela que dá suporte para a casa, suporte para peso, suporte para temporal. Então, a coluna, essa coluna que é edificada, que Jesus faz essa ponte para a engenharia, ele está dizendo que nós devemos ser formados dentro dos valores e princípios dele. Nós precisamos, como a Adriana falou, edificar sobre a rocha, e a rocha é ele. É ele que é a rocha. Então, a gente precisa criar, embutir essa raiz, essa coluna dentro da rocha, porque como a gente viu aquele vídeo, o mar vai bater à vontade, mas está edificado na rocha. E aí o engraçado de tudo é que a gente vê que o que ele fala aqui é que viria a tempestade, e caiu a chuva, bordou os rios, quer dizer, enchente. Sopraram os ventos. Já viu aquelas cenas dessas casas americanas que passa um vento e destrói tudo? Essa casa aqui, edificada em Jesus, ela não é destruída. Deram com ímpeto contra aquelas casas. Vamos dar um exemplo, veio pessoas falando, a gente vai derrubar essa casa, a gente vai derrubar. Mas por ela estar fundamentada, a estrutura dela ser tão forte, ela não se abala. Então, se a gente trouxer isso para os dias de hoje, olha quem Deus quer formar e quer que nós sejamos. Esse tipo de pessoa que confia tanto em Deus, que ele não se abala. Aí a gente volta para aquela situação da Páscoa, né? Onde Deus avisa para o povo que ia passar, olha, nessa madrugada eu vou vir com o anjo da morte e vou matar todo o primogênito do Egito. E nós, Senhor, vocês só vão fazer o seguinte: matem um cordeiro, pega o sangue, passa na porta, fecha a tua porta e vai jantar. Olha que coisa doida. Mas é um ponto de confiança. Essas pessoas estavam escutando o Egito gritar lá fora. O povo chorando, meu filho morreu, meu pai morreu, isso e aquilo outro. E o povo jantando. Por quê? Porque eram edificados sobre essa rocha. Hoje, gente, o mundo, ele está tentando... Hoje eu estava falando para uma paciente minha, exatamente isso. Que ela falando que ela está vivendo crise de ansiedade, de sonho, pesadelo, um atrás do outro. Toda noite eu tenho um pesadelo, sei o que. Até eu falei, olha, tu tem alguma religião? E ela falou assim, eu sou afastada já há muito tempo da igreja evangélica. Aí eu falei assim, volta para a Bíblia então. Eu não estou falando você voltar para a igreja. Eu estou falando que você precisa encontrar esse lugar de descanso em Deus. Nós que confiamos em Deus, vai passar o maremoto sobre a terra, porque a Bíblia está dizendo, vai passar tempestade, mas a nossa... Oi? Pode falar, Dulce. Mas a nossa confiança, ela tem que estar firmada em Deus sempre. Mas no momento de adversidade, aí a gente leu, isso que eu quero mostrar para vocês, que no momento de adversidade da nossa vida, o Senhor não perdeu o controle. A gente vê Sadraque, Mesaque e Abednego, como a gente leu, 3 jovens. Se vocês forem ver a história deles um pouquinho antes, eles foram levados para uma escola de formação de líderes. Eles liderariam aquele povo, seriam líderes, eles estavam sendo treinados como jovens, mas eles tinham tanta convicção de quem Deus era para eles, que quando pintou o decreto lá,
Deus podia ter matado o cara que deu a ideia. Pensa comigo, Deus podia ter matado o cara que deu a ideia de criar a estátua naquela semana. Naquela noite, tu teve essa ideia? Infarto, morre para isso não ir para frente. Só que Deus usou a situação para exaltar o nome dele. Então, hoje, eu queria que a gente lesse uma outra história que começa em Gênesis 39. Gênesis 39, essa. Lá no início da Bíblia. Eu já li. O primeiro livro. Hum. 39. Acho que é na outra folha. Olha só para a gente pegar um detalhezinho, que eu sei que isso vai falar muito ao coração de vocês, vamos ler Gênesis 37, a partir do 12. Só para a gente entender a história. Essa história que a gente vai ler é a história de José, né? O 11º filho de Jacó. Alguém pode ler Gênesis 37, a partir do 12. Seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai, junto de Siquém. Disse, pois, Israel a José, não apacentam os teus irmãos juntos de Siquém? Vem e enviar-te-ei a eles. E ele lhes disse, eis-me aqui. E ele lhe disse, ora, vai e vê como estão os teus irmãos e como está o rebanho, e traz-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom, e José veio a Siquém. E achou um varão, porque ele andava errado pelo campo. E perguntou-lhe o varão, dizendo, que procuras? E ele disse, procuro meus irmãos. Dize-me, peço-te, onde eles apacentam? E disse aquele varão, foram-se daqui, porque ouvi-lhes dizer, vamos a Dotã. José, pois, seguiu seus irmãos e achou-os em Dotã. Bom aí, segura aí. Então, olha só, a história mais ou menos, que eu vou tentar simplificar para vocês aqui. Aí vocês entendam esse detalhe do texto. O pai vira para o filho e fala assim, vai lá ver aonde estão teus irmãos, o que eles estão fazendo e como é que está o rebanho. Quer dizer, vai lá ver a minha empresa como é que está. E aí, José, estou indo lá, vai lá. Só que olha esse detalhe do versículo 15. Lê aí, Diogo, o versículo 15. E um homem encontrou José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou, o que você está procurando? Olha isso. E José, nessa trajetória dessa missão que o pai deu, ele se perdeu. Ele estava errante. E aí, ele se perde. Achou, então? E olha o detalhe também. Um homem, a Bíblia diz assim, um homem... O seu Écio. Oi? Que a gente está falando, não? Estou entendendo, Alexandre. Não, vocês estavam falando com a gente. Eu vou seguir aqui. Não, é que nossa Bíblia é diferente, é aquela que você deu para a Sueli. As palavras são diferentes. O tema é igual. Não. Como é que está a sua Bíblia aí? Pode ler. Aqui está... Ele foi andando pelo campo. Aí um homem ouviu e perguntou, o que você está procurando? Isso. É então, a mesma coisa. Mesma coisa. Mas eles usam... É a tradução que dá essa diferença. Mas pode ler essa aí mesmo. Aí a gente vê que José meio que se perde. E eu lendo esse texto, eu falei, Senhor, por que o Senhor controla todo o governo do tempo e tu botou esse cara para se meter na história? O moleque está perdido no meio do deserto, procurando os irmãos, e o cara vê o moleque procurando. Está procurando o que aqui, jovem?
Ah, meu pai mandou ver meus irmãos, não sei o quê. Ah, eu sei, eles estavam aqui ainda agora, falaram que vai para Dotã. Gente, se esse cara não tivesse aparecido, se vocês concordam, ele tinha voltado, pai, não encontrei meus irmãos, não. Todo mundo concorda? Rodei tudo, porque não foi nem ele que achou o cara. O cara é que acha ele errante e vai falar com ele. Pô, o que tu tá fazendo aqui, jovem? Não sei o que e tal. Aí eu falei, pô, Deus, agora tu me deixou doido. Por que esse cara foi aparecer na história se você controla a história? Aí, olha o resultado da história. Aí o cara fala, eles foram para lá, para Dotã. O garoto tá indo. Quando o garoto avista os irmãos, vamos matar ele. Vamos matar ele hoje porque ele já vai lá fazer fofoca pro nosso pai. E aí, o moleque nego já bate no moleque, bota o moleque na cisterna. Daquele dia, ele nunca mais viu o pai dele. Foi ver o pai dele de novo 23 anos depois. Aí eu, Deus, por que tu deixou isso tudo acontecer? Se tu governa tudo. E por que esse miserável desse fofoqueiro foi se meter na história? Porque se ele não falasse nada, o moleque tinha voltado para casa. E aí o Senhor falou no meu coração, aquele homem, que a Bíblia não diz o nome, era eu levando José para o destino que eu tinha na vida dele. E dá nó na cabeça da gente, por quê? Porque é um destino que, de início, é um destino horrível. Esse garoto, a gente vai seguir a história para vocês verem, esse garoto, ele sai da casa do pai como filho querido num dia, da noite para o outro dia, ele já passa a ser escravo dentro de uma casa. E aí esse menino fazendo as coisas certas, vamos lá, vamos ler agora o 39. E aí pra gente. 39 a partir do versículo 1. 39. José foi levado para o Egito. E Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou os 2 ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor Deus estava com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu dono egípcio. Potifar viu que o Senhor estava com José e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Assim José achou favor diante dos olhos de seu dono e o servia. E ele pôs José por mordomo de sua casa, ele passou às mãos tudo o que tinha. E desde que Potifar o fez mordomo de sua casa e encarregado de tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar confiou tudo o que tinha às mãos de José, de maneira que não se preocupava com nada, a não ser com o pão que comia. José tinha um belo porte e boa aparência. Assim, depois de algum tempo, a mulher de Potifar pôs os olhos em José e lhe disse, venha para a cama comigo. Ele, porém, recusou disse a mulher do seu dono, escute, o meu senhor não se preocupa com nada do que existe nesta casa, porque eu estou aqui. Tudo que tem ele passou às minhas mãos. Não há ninguém nesta casa que esteja acima de mim. Ele não me vedou nada, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Ela falava com José todos os dias, mas ele não lhe dava ouvidos, recusando-se ir para a cama com ela e ficar perto dela. Aconteceu, porém, que certo dia, José entrou na casa para fazer o seu serviço, e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pela roupa e lhe disse, venha para a cama comigo. Ele, porém, deixando a roupa nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Quando notou que José tinha fugido para fora, mas havia deixado a roupa nas mãos dela, chamou pelos homens da sua casa e lhes disse, vejam, meu marido nos trouxe este hebreu para nos humilhar. Ele entrou no meu quarto, querendo me levar para a cama, mas eu gritei bem alto. Quando ele ouviu que eu levantava a voz e gritava, deixou a roupa ao meu lado e saiu fugindo para fora. Ele conservou junto de si a roupa de José, até que o dono dele voltasse para casa. Então ele falou, segundo as mesmas palavras, e disse, escravo hebreu, que você nos trouxe, entrou no meu quarto para me humilhar. Mas quando me levantei a voz e gritei, ele deixou a roupa para o meu lado e fugiu para fora. Quando o dono ouviu as palavras de sua mulher, ele lhe disse, foi assim que seu escravo me tratou, e ele ficou irado. E o dono de José o tomou e o lançou na prisão, no lugar onde os presos do rei
estavam encarregados. Ali José ficou na prisão. Aí, segura aí. Aí, olha o segundo. Aí o cara vai para casa do cara, começa a ser servo. O cara vê que o cara faz tudo certo, a coisa prospera, a coisa anda. Levanta o cara para ser mordomo. E aí aparece a tarada mentirosa. Ele foge, e eu acho interessante nisso, que o que José fazia para ser próspero? O que vocês acham? Porque a gente vê lá, o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, estava na casa de seu senhor egípcio. O que José fazia que tornava ele homem próspero? Solta aí, solta o som aí. Eu não consegui ver nada ainda que ele fazia aqui, não. Só obedecia, mas obedecia... eu não consegui obedecer o Senhor. É isso aí. Olha isso. Né? Obediência ao Senhor, e ele fazia. Olha, Diogo, por isso que eu falo que a coisa é simples, cara. Aí as pessoas querem... eu quero emprego, eu vou subir monte, eu vou jejuar 3 meses, eu vou aquilo, outro, e tu pergunta assim, mas tu obedece direito? Você é bom funcionário? Você é o melhor funcionário da empresa? Você falta? Eu tive um funcionário crente. Eu, de início, eu só queria botar crente na clínica. Aí, daqui a pouco, horário de expediente, estava lendo a Bíblia. Não, não estou aqui lendo a Bíblia. Mas não tem horário para ler a Bíblia em casa, não, cara? Está entendendo? Aí se justifica que as coisas de Deus estão errado. O grande problema do cristianismo é quando a gente começa a colocar tudo na conta do diabo. Tem coisa que o diabo fala, isso aí não é eu, não. Isso foi você que fez. Não me bota nesse meio, não. E vou te falar, em 90% dos casos, quem faz somos nós, cara. Aí a gente, somos nós que somos mau funcionário, somos nós que somos fofoqueiro, somos nós que geramos contendas dentro da empresa. Por quê? Porque Deus está comigo, porque eu sou o Filho de Deus. Onde, na verdade, o que a Bíblia ensina é a gente ser como José. Seja o melhor na tua função. Faz com amor, faz com carinho, sabe? A Bíblia vai falar, Jesus ensina a gente, se te chamarem para andar 1 milha, anda 2 com eles. Faça para o teu patrão como se tu tivesse... Olha o que a Bíblia diz. Faça para o teu patrão como você estivesse fazendo para Deus, não para os homens. Aí tu vê que esse menino, quando a mulher tenta agarrar ele fala assim, longe de mim cometer tal coisa, não é contra o teu marido, não, contra o meu Deus. O teu marido pode não estar olhando, mas o meu Deus, ele me vê o tempo todo. Olha o nível de discípulo que era José. Um garoto que nessa faixa etária deveria estar entre 17 e 20 anos de idade. Entende? E hoje, por que a gente está vindo nessa batida? Porque, vou abrir aqui rapidinho, para a gente não perder tempo, lá em Mateus mesmo, olha esse texto, a gente leu Mateus 7, 24, né? Eu vou ler Mateus 7, 13. Entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entrarão por ela. Porque estreita é a porta, é apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. De novo, ele traz a mesma simbologia. Muitos vão por uma porta e poucos vão conseguir achar essa outra porta. Só que essa porta muito larga é a porta da perdição. É a porta que vai levar para o inferno. E a porta estreita é a porta da salvação. A porta estreita é que a gente tem que achar. Então, hoje, eu vou dar um exemplo do protestantismo, né, do evangélico. Há tempos atrás, a gente viu a bancada evangélica reunida, todo mundo com cueca nas calças, e fazendo oração.
Senhor, nos prospera, Senhor. Abençoa esse dinheiro que está vindo para a gente vai fazer coisas boas, a gente possa abençoar outras pessoas, que esse dinheiro seja para abençoar. Gente, olha isso. Olha o nível que a gente chegou, que a gente acha que a motivação é mais importante do que a ação. E isso dá aquele direito a Robin Hood. Robin Hood era o ladrão que roubava os ricos, mas dá para o pobre. Mas ele era o quê? Fala aí, Diogo. Ladrão. Tá entendendo? A minha avó sempre me ensinou uma coisa. Lê, a gente trabalhava com fruta. Uma vez ela pegou um limão, segurou um limão na mão e falou assim para mim: Lê, qual a diferença de quem rouba? Porque a feira na Baixada, meu irmão, a hora que tu piscava o olho, o nego já tinha levado uns 3 limão, 2 maracujá, tu tinha que ficar com o olho atento. Aí minha avó pegou esse limão e falou assim: qual a diferença de quem rouba esse limão de quem rouba 1 milhão? Aí eu falei para minha avó, eu lembro até hoje, vó, necessidade. Esse menino, essa pessoa que roubou 1 limão, talvez seja até para para fazer um xarope, e no desespero roubou 1 limão. Eu nunca mais esqueci aquilo que minha avó falou. Minha avó falou assim: ele é o mesmo ladrão do que rouba 1 milhão. A única diferença são oportunidades diferentes. A oportunidade que ele teve foi de roubar 1 limão. Se ele tivesse de roubar 1 milhão, ele roubaria. E eu fiquei pensando naquilo, vó, não acho isso não, vó. Mas depois eu parando para analisar bem, eu falei, é verdade, cara. Se ele pedisse, poxa senhora, a senhora pode me dar um limão que minha família, minha avó, ou eu estou passando mal, queria fazer uma limonada, fazer um xarope lá e tal. A senhora não me dá? Duvido que alguém negaria. Mas tu vê que é o íntimo da gente mesmo, do ser humano. Então, assim, só que para a gente chegar ao céu, existe um padrão moral. Não pode ser de qualquer jeito e de qualquer forma. E hoje, aquilo que a gente falou semana passada, hoje tem miliciano, que se diz crente. É miliciano, mas se diz crente. Temos uma igreja homossexual, que dizem crente. Temos traficantes, crentes. Está entendendo o nível que nós chegamos de igreja? A gente passou a aceitar tudo. Mas por quê? Porque a multidão sempre vai querer as coisas. A multidão só ia atrás de Jesus porque Jesus curava, expulsava demônio, libertava, fazia milagre, água em vinho. Quer dizer, eu estou com esse cara aqui porque esse cara vai me dar as coisas, eu vou me dar bem. Os discípulos não. Os discípulos não nem aí para as coisas, porque Pedro estava pescando com seu irmão, e quando Jesus passa, fala assim, ó, larga tudo, me segue, tu vai ser pescador de homens. E a gente vai ver que discípulo está disposto a entregar, porque ele passa a entender que o valor principal para ele é o Senhor Jesus, cara. É isso que é a diferença dentro da igreja. Dentro da igreja sempre vai ter a multidão e os discípulos, e aí a gente precisa entender quem nós queremos ser. Eu quero ser multidão ou eu quero ser discípulo? Eu quero as coisas que ele pode me dar ou eu quero ele? E aí a gente vai... Vamos ver mais uma história aí. O que acontece com José? Só para resumir, para vocês não ficarem no vazio. José, desse pedacinho aqui, que foi para a prisão, como o Diogo leu, lá na prisão, ele continuou fazendo o que era certo, Diogo. Ele passou a ser chefe da carceragem. Tudo era com ele. Até que 2 pessoas que tentaram, que Faraó estava achando que tentou matar ele, tiveram sonhos na mesma noite, e José interpreta os 2 sonhos. E
E aí acontece exatamente como a interpretação de José. E anos depois, o faraó tem um sonho, ninguém consegue descobrir, e esse cara fala, olha, eu estava na prisão, tinha um garoto lá que me descobriu, que falou meu sonho. Chama ele decifra o sonho de Faraó, e naquele dia ele passa a ser o braço direito de Faraó. Todo o Egito era Faraó e abaixo de Faraó, José. Então, olha isso, gente. Deus não podia, às vezes eu falo assim, meu Deus, mas tu podia ser mais fácil, Deus. Botava esse cara numa escola lá de dentro de Faraó, botava esse cara para ter o convívio, para ser levantado por Faraó, primeiro-ministro, até chegar governador. Mas, gente, olha o caminho que Deus faz. Mas por quê? Porque ele fala assim, o que o Senhor quer dizer sempre para a gente, o controle é meu, a forma é minha, o jeito, eu sei como eu estou fazendo. Então, qual é o grande problema da gente? É que a gente não confia. Aí começa a bater uma ventania na gente. Ai, meu Deus, vai desabar, Senhor, vai desabar. Segura a parede aqui que vai desabar. Onde a gente tinha que estar confiando. O Senhor gosta quando Ele começa a encontrar na gente esses homens confiantes. Essas pessoas confiantes. Cara, pode ir lá, Satanás. Dá uma tentada no Diogo lá. Pode tentar. Eu estou conhecendo ele. Está ficando formado. Dá uma balançada lá para ver se já está rígido a estrutura. Se eu tivesse passado o que o José passou, eu trocava de religião. Aí... Mas, humanamente, se a gente for parar para analisar, é por isso que a gente precisa, gente, confiar em Deus, ainda que a figueira não floresça, cara. Ainda que não haja fruto na videira, a gente precisa confiar. Ele sabe, gente, ele não perde um segundo do controle. É que a gente, às vezes, quer ensinar Deus a trabalhar. A gente, às vezes, quer, Senhor, eu vou te dar a dica. Faz isso, já ajeita por aqui, coloca o muro aqui. Aí Deus fala, filho, eu tenho que desmoronar tudo. É do meu jeito e é da minha forma. Às vezes a gente não consegue entender que Deus é que coloca a gente nos processos, gente. Como a gente já leu e a gente já debateu, quando Jesus acaba de ser batizado, a voz fala lá de cima, esse é meu filho amado, em quem me alegro, em quem me regozijo. Eu tenho alegria nesse cara ter descido à terra. E sai dali, acabou de ouvir a voz, o Espírito leva ele para ser tentado. Mas quem levou? Deus. Então, o caminho da nossa vida é a mesma coisa. A gente vai passar situações, às vezes, de deserto, de ventania, de dificuldade, mas Deus vai suprir. Lembra lá do povo? Quando estamos com fome. Amanhã tem pão. Mas da onde vem? Não sei. Vou contar um testemunho para vocês que, assim, até hoje edifica a minha vida. Eu abri a clínica não dava certo, o consultório, pequenininho. Eu tinha uma promessa de Deus. O Senhor tinha falado comigo, tu vai ter o que é teu. Eu te chamei a dirigir da forma que eu coloquei no teu coração. É teu, não pode ter sócio, é você. E aí, eu estava sempre, eu falo assim, Deus prova a gente. Deus, para formar a gente, Ele prova. Só que a prova de Deus não é qualquer prova. Não é uma prova simplesinha. É uma prova que ele esbagaça. Ele dá uma esbagaçada para tirar o melhor azeite de dentro da gente. E assim, eu sozinho, eu trabalhava demais. Eu saía da clínica, eu trabalhava numa clínica de 7 da manhã até 1 da tarde. Almoçava correndo, 2h30 eu já estava em casa de paciente no Recreio atendendo. Atendia até 5 horas. Chegava na freguesia 6h30, ficava até umas 9h30, 10 horas no consultório, meu consultório aberto. Atendia um paciente sim, outro não, para quase ninguém. E aí, nesse meio, eu já ia entregar a sala. Eu vou desistir disso aqui, eu vou entregar a sala. E
faltava, nunca tinha faltado. Nesse mês faltou R$ 100. Gente, eu lembro que era assim, 375,25. Eu tinha exatamente 275,25. Era R$ 100. A mulher que administrava, ela vinha na porta e gostava de fazer uns escândalos, não sei o quê. Não, tu vai pagar hoje, não sei o quê, não sei o quê. Meu Deus, essa mulher ela é barraqueira, Senhor. Não me deixa passar vergonha, porque eu vou ter que mentir. Ela vai tocar aqui, eu não vou atender, não. Vou fingir que eu não tô. E a mulher ia certinho, dia 15. Eu orei ao Senhor, Senhor, eu não tenho mais o que fazer. São 9 horas da noite, eu não tenho como arrumar R$ 100. Eu não vou pedir minha mãe, eu tenho o Senhor como meu auxílio. Não tenho de onde, não tenho previsão de paciente entrar, não tenho previsão de dinheiro entrar, vou ficar devendo, ela vai tocar, eu vou passar vergonha, mas eu não vou mentir, eu vou falar, olha, não tenho dinheiro agora, eu vou te pagar semana que vem. Entreguei na mão de Deus, fui orar, eu fui dormir e tal, fui para casa dormir. No dia seguinte estou atendendo, um horário vago, me liga da recepção da clínica que eu trabalhava, Alexandre, tem um senhor aqui querendo fazer uma avaliação no cotovelo, tu não faz não atendimento para ele agora, sei o que, tu está de bobeira, né? Eu tô, manda ele para cá. Fui lá, peguei o senhor, pá, atendi, não sei o que, tal. Resumindo, na hora de acabar de atender, o cara, pô, falamos de Flamengo, batemos um papo normal. Cara, obrigado. Muito obrigado pelo que tu fez, de poder me atender agora, eu estava com dor, obrigado mesmo. Aí, na hora que eu tô virando as costas assim, ele me segurou e botou um dinheiro no meu jaleco. Isso aí quase há 10 anos atrás, uns 10 anos atrás, aí eu peguei a mão no jaleco assim, e eu pensando, eu vi o azul, nunca tinha visto um peixe na minha mão, eu falei assim, cara, o cara tá querendo me subornar com R$ 2, cara. E tudo câmera, vai me ver, vai achar que eu tô pegando dinheiro, meti a mão nos R$ 2, fui entregar ele. Aí ele segurou a minha mão assim e falou assim, eu vim te trazer isso aqui. Quando eu abri, era 100 prata. Não, é para mim mesmo. É para mim. Olha, não sabia onde agradecer o cara, agradeci, não sei o quê. Ele, não, amanhã eu tô aí e tal. Esse cara nunca voltou, cara. Eu esperei ele voltar, o telefone que ele deu lá na clínica, eu tentei ligar para ele. Não sei de onde apareceu aquele cara. Eu sei que os R$ 100 apareceu. Então, assim, a gente precisa entrar. Eu falo porque eu tenho essa dificuldade também de conseguir entrar nesse descanso do Senhor, gente. Eu não estou falando, quem me conhece sabe que eu não vou falar isso, de você ser aquele deitão. Estou aqui assistindo televisão, perna cruzada, não estou orando, meu irmão. Uma vez o irmão, eu estou... Barão, ora por mim que eu estou descendo um monte, estou pedindo emprego, estou pedindo ao Senhor, já estou numa campanha de 7 dias, subindo um monte, querendo emprego, sei o que, cara, quando está subindo um monte, eu vou te trazer uma palavra de Deus para a tua vida. Todas as portas estão fechadas para você. Que isso, Barão? Está me espraguejando? Eu falei, cara, tu vai arrumar emprego no céu? Tu tem que botar currículo. Tu está pegando a ponte errada. Tem que sair botando o currículo, meu irmão, acordando cedo, falar que tu está disposto a trabalhar, que tu é honesto, vai pintar emprego. Agora, tu indo para o monte? As pessoas, assim, elas espiritualizam uma coisa que é no campo natural. Então, assim, e, gente, é a Bíblia. A Bíblia fala assim, se atentamente a gente ouvir a voz do Senhor nosso Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos, as bênçãos virão sobre nós. Quer dizer, não vai correr atrás de bênção, nem eu. A bênção é que corre atrás da gente. De repente, teu telefone ligam para a Adriana. Oi, olha, eu falo bem de você aqui, tal. Tem um cargo aqui, você quer vir fazer uma entrevista, tal. Tu vai lá, 2, 3 vezes do que tu recebe. Mas eu fiz o quê? Eu fiz o que José fazia.
e fazia o certo. Eu tenho o meu Deus que é a minha rocha, e se for da vontade dele, vai acontecer. Mas enquanto não for, eu estou na prisão, eu estou na cadeia fazendo o melhor possível. Eu sei que vai ter meu tempo de chegar governador, mas no momento dele, no tempo dele. Então, a gente precisa entender isso para a gente não perder tempo. Ah, acontece uma situação de dificuldade. Caraca, o diabo está se levantando aqui na empresa. Cara, não. Se tu diz que a tua vida é de Deus, tu tá falando para Deus, Deus, tu dormiu. O diabo agora tá agitando lá, ó. Tu tá parado aí. Aí o Senhor, estou usando meu pitbull, ele é meu pitbull, estou usando para ajeitar as coisas para você. Então a gente precisa entender que Deus é o nosso Deus soberano. Governa cada segundo do tempo. Cada milésimo ele governa. E assim, tudo da nossa vida está na palma da mão do Senhor. Vamos ver mais uma história aí rapidinho? 1 Samuel 17. Está um pouquinho para frente, Diogo, de Gênesis. Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Josué, Juízes, Ruth. Achei. Ah, tu tá ficando top. Tô rápido agora. Qual é? Samuel o quê? 1 Samuel? Samuel 17. Do 31 ao 36 só. 17. Alguns homens que tinham ouvido a palavra de Davi foram anunciá-las a Saul, que mandou chamar Davi. Davi disse a Saul: que ninguém desanime por causa dele. Este seu servo irá lutar contra esse filisteu. Porém, Saul disse a Davi: você não poderá ir contra esse filisteu para lutar contra ele? Você ainda é jovem, e ele é guerreiro desde a sua mocidade. Davi respondeu: este seu servo apacentava as ovelhas do pai. Quando vinha um leão ou um urso e levava um cordeiro do rebanho, eu saía atrás dele, batia nele e livrava o cordeiro da sua boca. Se ele levantava contra mim, eu agarrava pela barba e o golpeava, até matá-lo. Este seu servo matou tanto o leão como o urso. Este filisteu incircunciso será com um deles, porque afrontou os exércitos do Deus vivo. Olha aí. Esse tema também eu acho muito interessante. Ele falou, essa última frase que tu acabou de pronunciar, ele falou que o filisteu ofendeu o povo ou ofendeu a Deus? Os exércitos do Deus vivo. O exército de Deus. O exército de Deus era como se fosse a menina dos olhos de Deus. Então, assim, ele entende que aquele povo, para Deus, é um povo de muito valor. Lembra? Quando a gente leu aquele texto, não sei se vocês vão lembrar, Jesus fala que quantas vezes, Israel, eu quis te colocar uma galinha que junta os pintinhos. Vocês lembram desse texto? Que Jesus fala para o povo, né? Que a intenção de Deus era colocar Jerusalém, Israel, como se fosse pintinhos debaixo da galinha. Quem é que peleja? É os pintinhos ou a galinha? Quem é que vai para a luta? Galinha. A galinha. Então, assim, Deus estava falando assim, vem para debaixo das minhas asas. Deixa que eu ajo. Ele sabia que esse povo era de tamanho valor para Deus, Deus amava tanto esse povo, ele falou assim, ó, não, eles estão tudo com medo. Mas eu vou lá, vou matar esse filisteu. E o cara fala para ele assim, um garoto, um moço, tu não pode ir para essa luta não, cara. Tem nego aqui, ó, Anderson Silva, Minotauro, só guerreiro brabo, não querem ir, estão com medo. Ele fala uma situação, não, mas eu vou. Quando eu estava lá sozinho, pastoreando as ovelhas do meu pai, veio um urso, pegou ela, eu fui atrás dele e matei o urso. Depois veio um leão, eu matei o leão.
Isso, para mim, me dá uma chave tão grande para os dias de hoje. Grandes guerras da nossa vida vão ser lutadas por nós sempre num lugar que ninguém está vendo. Satanás, ele nunca vai te tentar num lugar de grande multidão. Ele quer te tentar num lugar onde ninguém está te vendo. Por quê? Porque tu olha para um lado, olha para o outro, a tua alma quer o desejo, aí tu fala assim, pô, não tem ninguém me vendo. O ataque é certeiro dele. Na multidão, tu não, tem que botar minha bronca aqui, mostrar quem eu sou, não posso dar mole. As lutas da nossa vida, as maiores lutas, as maiores batalhas, é no campo individual, onde ninguém está vendo a gente. Então, assim, isso eu fico sempre ligado. Cara, eu tô sozinho. Acontece uma situação, opa, ó, o bicho já tentando agitar aqui o teatro para me derrubar. Lembra de Eva? Eva, quando foi tentada lá, que comeu a maçã, ela estava sozinha ou estava com Adão junto? Vai, Adriano. Sozinha? Sozinha. Essas guerras que, assim, só tem você sendo a pessoa, o executador, Deus de um lado e Satanás do outro. E Deus fala assim, Satanás, conheço ele, não vai cair. Pode botar aí, ninguém está vendo não, mas eu sei quem ele é. Vê que José lá fala assim, longe de mim fazer tal coisa contra o meu Deus. E Davi aqui falando, pode ir, porque quando eu estava sozinho, eu já tinha entregue a minha vida para ele. E nas ovelhas do meu pai, ninguém mexe. Se para o meu pai as ovelhas dele têm grande valor, esse povo, para o meu Deus, tem muito mais valor. Eu vou dar a minha vida. E aí Davi vai lá, filho, vem o filisteu gigante lá, forte pra caramba. Ele, filho, roda a pedra, joga como se fosse uma tiradeira, pega na testa do cara e mata na hora. Ele pega a espada do cara e corta a cabeça. Aqui, ó. Falei que através do poder do meu Deus, eu venceria. Então, assim, a gente precisa formar na gente esse valor de quem Deus é. A primeira coisa que um discípulo tem que ter é saber quem Deus é para ele. Enquanto a gente não sabe o valor de Deus, e aí eu volto para a cruz, que isso para mim me chama muita atenção, toda vez que eu penso em que eu posso estar indo num caminho de erro, de um caminho de pecado, num caminho de cair, eu penso dentro de mim, cara, aquele cara com 33 anos, ele decidiu entregar a vida dele. Ele apanhou, ele foi surrado. Cara, cuspiram na cara dele. Quem tinha que apanhar era eu, não era ele. Esse cara nada tentou, nada tirou ele do caminho, ele foi perfeito. Não posso. Por valor que ele tem para mim, eu não posso fazer isso, eu não posso me permitir esse tipo de coisa. Por quê? Porque o valor que ele tem para mim, eu consigo entender a atitude dele, e a partir disso eu falo, cara, eu reconheço isso, a cruz, aí o espancamento, o sangue descendo, foi por mim, então eu não posso. Os discípulos de Jesus reconhecem quem ele era. A multidão não. A multidão, a hora que levaram Jesus, eles queriam ver espetáculos, Jesus sair da cruz com um feixe de luz, uma explosão. Quando fala, a gente mata quem? Mata Jesus. Mas era aquela multidão que seguia ele. Ah, mas vamos ver quem ele é agora. Ele não pode dar mais nada para a gente? A gente precisa, gente, viver um evangelho de Jesus. Senhor, eu quero te amar a cada dia. Eu quero me encontrar contigo a cada dia. Eu quero ler a tua palavra, eu quero te conhecer. Eu quero conhecer os teus valores.
Porque tu vai ver que Jesus, quando começa a formar os discípulos, ele começa a formar valores dentro dos discípulos, que são os fundamentos da casa sobre a rocha. E aí a gente bem fundamentado, gente, a gente não é qualquer um. A gente não é qualquer um que vai em vento, que vai em doutrina, que vai em bagunça. Não, não. Eu sei onde eu estou fundamentado. Eu estou fundamentado na rocha, que é Jesus. No Novo Testamento, gente, vamos lá em Mateus agora, rapidinho. Mateus 16. Mateus 16. Vamos ver rapidinho. Deixa eu pegar uma água aqui. Acharam aí? Sim. Lê aí rapidinho, gente. Lê esse texto aí. 16 o quê? 21 ao 25. 21 ao 25. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer Travando, muitos Fernando. dos anciãos e dos... Travando a tua internet. Lê aí, Diogo. Beleza. Então, vai, Diogo. Beleza. Desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Então Pedro, chamando à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: que Deus não permita, Senhor, isso de modo nenhum irá lhe acontecer. Mas Jesus, voltando, disse a Pedro: saia da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim a dos homens. Jesus chamou Pedro de quê? Satanás, né? Mas por que? Gente, olha isso. Olha o iniciozinho, olha só. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Jesus começou a ensinar para eles e a declarar para eles: eu preciso fazer isso. Eu preciso passar por isso. Quem vai ter que viver isso sou eu. Aí, de uma forma humana, né? Ah, não, Jesus, não tem necessidade disso não, Jesus. Deus não vai querer isso para a vida, para você. Deus não vai permitir isso. Mas vamos pensar que a gente agora, queria que todo mundo compartilhasse aí. Onde estavam os valores de Pedro e os valores de Jesus? Eu acho que Pedro, como amigo dele, Pedro não queria o mal dele, né? Tava entendendo que era mal, tava falando assim, não vai te acontecer isso. Isso aí, boa. Pedro começa a reprovar porque, cara, eu te amo, tu é meu amigo. Eu não quero teu mal. Mas Jesus estava onde? Jesus estava... Aonde está o valor de Jesus? É ele se sujeitar a passar por isso tudo. Ele estava orando para a salvação, né? Visando já a salvação do povo, né? Isso. Lembra? Sempre gravem isso, gente. João 3,16, quando diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos botar numa escala de valor. Se Deus
ele permitiu que o filho dele sofresse tudo isso para que nós fosse salvos através da pancada, do espancamento que o filho dele sofreu, de todo o sangue descer naquele madeiro. Qual é o valor da nossa vida para ele? Fala aí, compartilha aí com a gente. Fala aí, Daniele. Qual é o valor da tua vida? Através disso que a gente está falando. Qual é, Diogo, o valor da tua vida? Para ele? Eu Para acho ele. que é muita coisa, né? Mas eu não sei o preço, eu não sei. É isso. Imagina, cara, por amor, ele deu a vida do filho dele para sofrer por nós, é porque nós somos de grande valor para ele, gente. Ele ama a gente tanto, ele falou assim, o meu filho vai cumprir esse propósito. E aí Jesus, entendendo o valor do Pai, o que ele faz? Sou eu. Eu vou passar por isso. Mas por que, Jesus? Porque a vontade do meu Pai, eu vou trazer alegria para o meu Pai. Eu estou sofrendo isso para fazer o meu Pai realizar o sonho dele, que é salvar a humanidade. Então eu me dispus a isso. Então, a primeira coisa, gente, que a gente precisa entender é o valor de Deus para a gente. Se a gente não entender esse valor, primeiro o valor que ele tem por mim. Cara, esse cara, meu Deus, ele me ama tanto, ele ama cada um de vocês tanto que ele não poupou o filho. Eu não posso amar esse cara de qualquer jeito. Não dá. Não dá para viver uma vida comum para ele, não dá. Por quê? Porque ele entregou tudo. Eu não posso dar meia vida. E a gente consegue ver muito que os discípulos entregaram tudo. Gente, a igreja brasileira, a gente parou de pregar sobre a vida dos mártires. Sabe? Pessoas que amaram tanto, como Sadraque, Mesaque e Abidineu, que a gente viu o vídeo e fica claro. Cara, Pedro, quando vão chegar para Pedro e falar para Pedro assim que tu não é igual a Jesus, tu vai morrer igual a ele. Vai subir no madeiro e tu vai ser crucificado. E Pedro fala assim, olha, eu posso amar ele, mas eu não posso nunca ser considerado como ele. Me crucifica de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de ter a mesma morte que ele teve. Olha o nível. Eu conheço uma história do início da fundação da Igreja Católica, uma senhora, o nome dela é Blandina, onde o Império queria matar ela, matar os cristãos que estavam se convertendo, e essa mulher, diz a história, que pegaram essa mulher, levaram ela para a praça pública, e botaram 3 carrascos, 3 homens para espancar essa mulher, ao ponto que um cansava, o outro levantava e batia. Imagina como essa mulher saiu dali. E simplesmente por ela não negar Jesus. E ela falando para ela assim, nega esse Jesus, a gente para de te bater. E a mulher respondia, vocês podem matar o meu corpo, mas a minha alma viverá com o Senhor. Aí pegam essa mulher, trazem os filhos dela, mãe, para com isso, mãe, larga isso. Ela, me peçam tudo, só não me peça para largar o dono da minha vida. Tiram aquela mulher, vamos ver se ela vai aguentar mais pancada. Colocam uma cadeira num sol de meio-dia, a cadeira queimando lá, assando, pegam a mulher e botam a mulher sentada. Diz que quando a mulher saiu, pedaços da mulher ficou na cadeira. Fala agora, tu continua com teu Deus? E ela fala, vocês podem tirar a minha vida, mas a minha alma, ela vai viver para sempre com o Deus da minha vida. E aí, por último, tu tem a última oportunidade, levam ela para uma arena, colocam ela, aquele povo todo assistindo,
por favor, mãe, larga isso. Ela falou, olha, eu já disse para vocês, a minha vida é dele. Soltam touros, essa mulher morta achifrada. Olha o nível de fé dessa mulher. Só que hoje a gente foi para uma linha de Deus é aquele Deus pronto a ser o meu Papai Noel. Se eu faço as coisas boas, ele tem que me mandar só coisas boas. Se isso, ele vai me fazer só isso. Mas o Deus que dirige a história? E o Deus que sabe como age? O Deus que é o dono da minha vida? É ele que faz o que quer comigo. A gente precisa alcançar esse nível de Deus. A gente precisa ser esse nível de discípulo, onde a minha vida é viver para a glória do Senhor. E quando a gente começa a viver isso, gente, quando tu encontra um propósito, quando tu começa a ver pessoas saindo de vidas assim desgraçadas, de escravidão, de religião, e tu começa a ver a pessoa feliz andando com Jesus, gente, não tem preço. Olha o que Jesus... Vamos ler para a gente fechar Mateus 28, é o último texto. Mateus 28, versículo 18. Foram as últimas palavras de Jesus. Ele morreu, ressuscitou, passou 40 dias, e as últimas palavras dele foram essas. 28, 18, Alexandre? Jesus, aproximando-lhes, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Continua? Pode. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Lê de novo aí, Diogo. Vê se ele não falou. Portanto, ide, formem igreja. Aonde que está? Ah, não. Você está perguntando, não tem essa parte, né? Eu estou procurando. Está dizendo o quê? Ide. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos lá. Façam discípulos. Está entendendo? Ele não mandou a gente fazer multidão. Ele mandou a gente fazer o quê? Discípulo. Forma um bem formado, com os ferros, com o cimento que você usou, com os ferros que você usou, a casa que você ergueu, ergue em outra pessoa também. Essa pessoa vai erguer em outra pessoa. E a gente vai ver que um discípulo está fazendo outro discípulo. E Jesus disse assim, ó, vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Se nós somos sal, qual a função do sal? Fala aí, gente. Qual a função do sal? Sal comum. Dá sabor. Tu já comeu uma carne? Tá faltando alguma coisa. Aí tu dá uma pitadinha do sal. Agora... Então, nós, a nossa vida, discípulo, não é qualquer um, não. É ser discípulo. Ser discípulo, então, ela dá sabor à vida dos outros. Tu imagina uma situação, dá um exemplo aqui, ó. Fiquei desempregado, caraca, deu tudo ruim, mas eu permaneço com a minha mesma alegria em Deus. Mas está tudo ruim a tua vida. Sim, mas eu sei em quem eu confio. Eu sei o Deus que dirige a minha história, e ele, vou te falar, o escritor é ele, e ele não erra um script. Às vezes parece que a cena está ruim, mas no final eu sei que vai dar certo. É só confiar que o final é bom. Então, assim, essa pessoa, quando tu vê tu passando pelo teu deserto, tu caminhando, louvando, e cantando, e agradecendo, cara,
Isso é meio doido, cara. E aquilo começa a fazer a pessoa falar assim, cara, eu quero ser que nem o Diogo um dia. Eu quero ser que nem a Adriana. Eu quero ser que nem a Daniele. Quero ser que nem o Rogério, que nem a dona Sueli, seu Wes, que nem... Eu quero ser que nem essas pessoas, porque não são qualquer um, não. Uma dificuldade, tá achando que deu ruim? Eles estão lá, ó. Parece até meio doido. E por outro lado, o que é ser a luz? A luz faz o quê? Guia, Guia, dá direção. ilumina. Vamos pensar aqui para a gente ilustrar. Aquele mar escuro, no meio do oceano mesmo, é aquele farolzinho. Aquilo ali está dando uma direção. Passa a tantos metros do farol. Ali é rocha. A direção é essa. O Senhor fala que nós daremos direção para essa terra, cara. Como é que a gente dá direção? Vem um negócio lá, a Adriana assinar. Tudo errado. Aí tu, não posso não. Não, mas isso aqui tem um dinheiro. Não, mas eu não posso. Mas não pode por quê? Por causa dos meus princípios, dos meus valores. Mas por quê? Porque eu não posso. Isso aqui é contra a minha moral. Olha o que está formado em você. Aí aquela pessoa fala assim, olha, mas tem tanto. Vamos aqui. Vamos ser claros? Tem tanto aqui para você. E é nessa que a multidão faz o quê? Não quer? Vamos orar que é bênção. Onde Deus fala, meu Deus do céu, estragou tudo, botei para ser a luz. Está indo no mesmo barco. Somos nós que temos que dar direção para essa terra. Então, ser discípulo, eu queria, estava precisando, tá? Mas eu não posso. Por quê? Porque o preço que Jesus pagou na cruz por mim não me dá o direito de falhar. Eu não quero nunca, e eu sou falho pra caramba, mas eu luto pra caramba, porque eu falo assim, cara, imaginar que eu tirei nesse dia um choro de Deus. Deus abaixar a cabeça e falar, caramba, Alexandre, eu esperava mais de você. A gente precisa lutar. Nós somos imperfeitos, gente. Eu não estou jogando um peso para vocês de perfeição, não. Nós somos imperfeitos. A nossa alma era uma guerra interna dentro da gente. É uma guerra da gente falar com a nossa esposa. Tu acabou de louvar, não sei o que, tal, daqui a pouco. Vai lavar a louça. Jesus, da graça de Deus. Mas, assim, a gente entende que a gente não pode viver qualquer coisa, cara. Ele merece que a gente viva um melhor para ele. Então, a gente está encerrando esse tema hoje, porque eu quero entrar semana que vem, no domingo, na história de Judas. Judas foi discípulo, gente. Olha isso. Judas andou com Jesus, caminhou, sentou à mesa, passou 3 anos junto, mas as coisas roubou Judas de Jesus. Não foi outra coisa, foram as coisas. Então, por isso que, assim, que a gente lute, sabe, a cada dia para a gente encontrar nosso Deus, que seja na nossa oração de manhã, que seja quando a gente está dirigindo no carro. Chama o Senhor, cara. Às vezes eu faço mais doideira. Senhor, aqui de bobeira, vamos bater papo aqui, senta aqui no carro comigo. Vou te dar uma carona, eu sou teu Uber hoje, Jesus. Senta nesse carro, vamos conversar, eu preciso desabafar. Quantas vezes eu abri o coração dentro do carro? Falei, cara, se passar a gente aqui fora, vai pensar que, cara, tá maluco, cara. Às vezes tu tá andando e falando. Aconteceu comigo hoje, por isso que eu tô rindo. Eu saí de casa, Senhor, vamos comigo conversando, Pai. Já que eu não tive tempo de orar antes de sair de casa, nem ler a palavra como eu sempre faço, e eu saí daqui conversando. Senhor, me deu um bom dia, eu agradeço, Senhor. Nananana. Aí, às vezes eu olhava, você tava com a cabeça assim, conversando como se fosse. Eu falei assim, meu Deus do céu, obrigada, Pai, por essa máscara, que ninguém tá abafando o som que tá saindo e ninguém tá vendo aqui eu falar. Aí eu falei assim, você falou isso, eu lembrei. Eu cheguei, aí quando chegando lá, passava alguém na portaria, aí eu ficava quieta.
Senhor, tô aqui, vamos lá. E é gostoso, né? É legal, é bom isso. Eu gostou. Tu imagina Deus lá de cima, cara. Eu não resisto, eu vou descer. Bora, Adriana, tô aqui junto contigo. Mas é isso, gente, que a gente possa, sabe, se formar dentro desse evangelho. A gente vai viver um tempo, porque a gente está no caminhar da Bíblia, a gente está no princípio das dores, sim, a gente está num caminhar onde os falsos profetas vão anunciar tanta coisa. Se a gente não tiver muito fundamentado nessa palavra aqui, a gente vai perder o nosso direito de salvação. Então, assim, que cada dia de vocês, assim como eu também, que a cada dia a gente possa se tornar discípulo. E mesmo quando a gente errar, porque somos falhos, vamos como discípulo até o Senhor. Senhor, me dá uma chance de novo. Vacilei, Senhor. Errei. Quando menos esperava, acabei falando, fui grosso. Senhor, me ajuda de novo. Me levanta porque eu quero acertar. E o Senhor sabe quando a gente está falando de coração e Ele... Vambora. Vambora que o caminho é longo, eu estou te aperfeiçoando e a gente vai vivendo e a gente só precisa cumprir isso. Ser sal, ser luz para essa terra e formar discípulos. Amém. Amém? Vamos estar orando. Gente, é um prazer estar compartilhando a palavra com vocês. Dona Sueli e seu S são pacientes lá na clínica. Que Deus possa estar abençoando vocês, Dona Sueli. Obrigada. Para você também, tudo de bom. Obrigada. Você, para Fernanda, para todos. Amém. Meia também. É muito bom a gente estar comentando assim e a gente se edificando, sabe? Sendo curado dentro da gente. O evangelho não é peso. O evangelho é por amor, sabe? Hoje o Senhor me deu uma palavra que eu estava falando com a Fernanda cedo. Quando Jesus chega para Pedro e fala assim, Pedro, tu me amas? Aí Pedro, sim, eu te amo. E Jesus fala, apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes. Apacenta os meus cordeiros. O que ele está falando é aquilo que eu mais amo, junto com meu Pai, que são as vidas, faça isso com amor. Se tu me ama, ame essas pessoas também. Faz a vida dessas pessoas mudarem, apacenta elas. Apacentar significa dar alimento, dar cuidado, dar um afago, dar carinho. Essa é a nossa missão. A nossa missão não é formar igreja, é formar discípulos. Que Deus abençoe. Aonde vocês, cada um da gente foi implantado, Diogo no seu trabalho, Adriana no seu, eu e Fernanda no meu, Daniele, Rogério, seu S, Dona Sueli. Onde a gente está, a gente precisa entender que a igreja chegou. E se a igreja chegou, a gente vai apacentar, a gente vai abraçar, a gente vai estar sempre pronto, porque gente, isso eu falo que é espiritual. As pessoas vêm até a gente e de repente começa a vomitar tudo, abrir o coração e tu fala, cara, eu não te perguntei. Tu pensa dentro de você, eu não perguntei nada, nem imaginava que hoje a gente já está trocando essa ideia. Mas é o Senhor trazendo ovelha para você apacentar. Amém? Vamos estar orando. Amém. Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus, Tu és o Deus todo soberano, Pai. Tu és o nosso amigo, Tu és o nosso Pai. Tu és, Pai, o nosso Salvador, Pai. Tu és a nossa rocha, como nós lemos na Tua palavra, Senhor. Nessa noite nós queremos Te agradecer por ter tido a oportunidade, Senhor, de estar estudando a Tua palavra, Senhor. Fala, Pai, a cada dia conosco, Pai. Pai, muitas das vezes a nossa alma, Pai, a nossa vontade, o nosso ser interior, Pai, vende a gente, Pai, faz a gente fazer o que não devia, falar o que não devia, Senhor. Mas, Deus, em nome de Jesus, Pai, nos ajuda a acertar, Pai. Nós queremos, Senhor, como a Tua palavra diz, Senhor, ser sal para essa terra, ser luz para esse mundo. Nós queremos ser pessoas que, Pai, o mundo possa ter como referência, Senhor. E nós, Pai, nós não queremos as Tuas coisas, não, Pai. Nós queremos a Tua presença, Pai. Nós queremos, Senhor,
o teu poder, Pai. Nós queremos, Pai, a tua unção, Senhor. Nós queremos a tua sabedoria, Senhor. Não para nós, Senhor, mas para a gente fazer, cumprir, Deus, o nosso chamado, Pai, de apacentar essas vidas, de fazer discípulos, Pai. Nos ensina a cada dia, Pai, a sermos discípulos, Senhor. Nos ensina a cada dia, Pai, a tirar um sorriso do Senhor, Pai. Tirar uma alegria do teu coração, Pai. Nos ensina a cada dia, Pai, ser filhos, Pai, obedientes a Ti, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, Pai. Nós atravessamos e estamos atravessando essa onda do coronavírus, Senhor. Mas, Deus, a Tua mão tem estado sobre a gente, Pai. A Tua mão tem nos protegido, tem nos guardado, Pai. E nós só temos a Te agradecer, Pai. Tu és bom, Senhor, em todo o tempo, Pai. O Senhor é o nosso Deus, Pai, que não perde um segundo sequer das nossas vidas, Pai. Por isso nós te amamos, Pai, e te agradecemos por tudo, Pai. Nessa noite abençoa cada um, Pai, dos teus filhos, Pai. Pai, cada lar aqui representado, Pai, que recebam a bênção, Pai, da tua paz, Pai. A bênção, Pai, da tua presença, Pai. Ser com cada um, Pai. Pai, ajuda cada um nas suas dificuldades, Pai. E Deus, exalta o teu nome sobre as nossas vidas, Pai. É a nossa oração, Pai. E nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos, gente. Foi ótimo. Amém. Deus abençoe. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau, boa noite. A paz para todos. Tchau. A paz. A paz. Tchau. Tchau. Beijo. Outro, tchau. Tudo de bom aí Tchau. pra vocês. Tchau. Amém. Amém. Tchau, Alexandre. Tchau, dona Sueli. Fica com Deus. Eu estou Tchau. tentando agora. Eu estou tentando gravar aqui agora. Tá Tá bom. legal, tá Tchau. bom. Tchau. Boa noite. Boa noite. Faz o que agora?